Oi, tudo bom? Hoje eu vou responder aqui uma pergunta do Givaldo, que está perguntando aqui sobre Siderúrgica Nacional, Natura e bancos e Vale. Então eu vou fazer aqui uma análise da Siderúrgica Nacional, depois Natura, depois os bancos e a Vale. Vamos lá, a Siderúrgica Nacional, eu não sei onde você vendeu, né? Deixa eu ver, eu acho que comprou a 9,80, né? Comprou a 9,80, foi mais ou menos aqui nessa linha. Vou colocar aqui uma linha só para eu ter uma noção. Então, deve ter comprado aqui, que a ação veio subindo, né? Deve ter comprado por aqui aproximadamente, não sei, e a ação começou a cair. E você está com essa ação até agora. E o que é que pode acontecer? Vou fazer uma análise da Siderúrgica Nacional dentro do gráfico diário. Então, dentro do gráfico diário, a Siderúrgica Nacional estava dentro de uma tendência de baixa, e aí eu posso traçar essa linha aqui, que é uma linha de tendência de baixa, tá? Aproximadamente aqui, ó. Então, a gente rompe essa linha, depois volta novamente aqui, trabalha novamente numa tendência de baixa, e, e agora a ação volta a ter uma força, né? A gente tinha essa linha aqui, rompeu, depois voltou, recuou, não perdeu esse último fundo, subiu mais um pouco, recuou, não perdeu esses dois últimos fundos, né? E agora está subindo novamente. O que é que eu estou vendo para essa ação? A ação na sexta-feira, no dia 6, subiu 4,66% e ela tem tudo para continuar a sua subida e buscar essa última máxima aqui em 9,57. Independente do preço que você tenha comprado, é bom toda vez que comprar uma ação já deixar pré-programado na sua mente onde é que você vai sair do mercado, né? Porque, por exemplo, eu devo saber que eu vou comprar essa ação aqui, mas qual o preço que eu vou vender, né? Você tem que ter esse preço em mente, porque senão você, por exemplo, compra a ação aqui a 13,45 e a ação cai e você entra em um desespero e perde aqui a reação e acaba perdendo muito mais dinheiro daquilo que você teria colocado inicialmente. Então, a regra número um é ter um plano, né, antes de entrar no mercado para saber quando é que você vai sair. Mas partindo do princípio que, independente desse plano, eu vou fazer uma análise para a Siderúrgica Nacional, no gráfico diário. Como a gente tem aqui essa última região de resistência, eu vou trazer essa linha mais ou menos para aqui. A gente está trabalhando então, o fechamento de sexta-feira foi próximo dessa máxima daqui, 9,20. Então a gente fechou aqui 9,21, um pouco acima dessa última máxima. A ação tem tudo para continuar subindo. O alvo dessa subida inicial vai ser essas últimas máximas aqui, em 9,57. Inclusive, se eu estivesse fora aqui dessa ação, eu colocaria uma ordem de compra aqui acima de 9,22, assim, em 9,23. Se na segunda-feira a ação conseguisse violar essa máxima em 9,22, eu geraria uma compra para mim, né? E o meu stop ficaria aqui abaixo dessa mínima em 8,94. Como você comprou aqui nessa região de 9,60, o que é que eu esperaria? Que ela viesse, né, 9,85, né, que ela viesse aqui a buscar essa região e eu deixaria meu stop aqui abaixo. Se eu tivesse comprado, eu deixaria meu stop aqui abaixo de 8,53, né? Então, por exemplo, aqui a mínima foi 8,50, essa mínima aqui foi 8,55, aqui 8,53, então eu deixaria meu stop aqui abaixo de 8,50. Mas o viés da Siderúrgica Nacional é um viés de alta, assim como todo o mercado. Se você for olhar aqui o S, que é o gráfico semanal, onde cada candle desse equivale a uma semana, o que é que eu vou ver? Eu tenho aqui a ação fazendo um fundo aqui no mesmo patamar do fundo anterior e fazendo aqui no histograma MACD fundos mais altos, ou seja, isso aqui é uma divergência de alta, quando a gente tem fundos aqui mais no mesmo patamar e fundos aqui subindo, o fundo mais alto. Isso quer dizer que essa tendência aqui já é uma tendência que está se esgotando e tem tudo para voltar a subir. Eu vou colocar aqui um gráfico semanal no gráfico mensal, né? No gráfico mensal o viés é de alta aqui no histograma, embora a ação esteja trabalhando aqui dentro de uma tendência ainda de baixa. Se a gente continuar subindo aqui, ó, a gente tem tudo para fazer, armar aqui um pivô de alta, principalmente se violar aqui os 14,27. Então, meu viés para a Siderúrgica Nacional é um viés de alta, principalmente se violar essa máxima em 9,22. Se eu tivesse comprado, eu aguardaria aqui os 8,50. E aí, se voltar para os 9,85, aí a gente espera aqui para uma sinalização de
de compra, de venda, né, para sair da operação. Então eu venderia se ela fechasse algum dia abaixo dessa linha azul aqui, ó, que é a média de 26 que eu utilizo, azul mais claro, né? Então, se fechar algum dia aqui acima dessa linha, eu ploto a mínima do dia que fechou. E se no outro dia a gente tiver uma mínima mais baixa do que esse dia, aí eu vendo a siderúrgica nacional. Mas eu ainda considero aqui que essa ação tem um viés baixista, um viés de alta, embora a gente esteja trabalhando aqui em cima de uma linha de tendência. Então, o que é que está pegando agora nessa ação? Essa resistência aqui, ó, que é uma linha de tendência de baixa. A gente tem essas máximas aqui unindo os preços, e se eu conseguir violar essa linha aqui, eu tenho tudo para sair dessa tendência de baixa para uma tendência de alta. Se você for um pouco mais observador, vai ver que eu tenho aqui, ó, um triângulo se formando, né? Se eu perder essas mínimas aqui, a tendência é que a ação caia mais forte ainda. Porém, se eu romper essa máxima, a tendência é que suba. Eu fiquei repetindo um pouco para ficar bem fixado, né? A Natura comprou a R$ 48. E a compra, se eu acho que esses 40, não sei se foi aqui, essa compra aqui, né, em outubro de 2013, não sei se a compra foi aqui, mas se foi aqui, a Natura está dentro de uma tendência de queda, ainda uma tendência de baixa, porém lateralizando, né? Então, o que é que eu espero aqui para a Natura nos próximos dias? É o mesmo esquema aqui, eu tenho essa linha aqui, ó, juntando esses últimos topos, que é uma linha de tendência de baixa. Tenho essa linha aqui que é uma linha de suporte. Se a Natura perder essa mínima, então eu colocaria aqui meu stop abaixo de 37,33. Se eu tivesse comprado, eu não esperaria que a ação caísse abaixo de 37,73, porque a tendência é que ela voltasse a cair. A siderúrgica nacional está mais bonita do que a Natura, para um viés de alta, né? A Natura está lateralizando, porém formando um triângulo aqui descendente. Se perder essa região de mínimas aqui, tem tudo para voltar a cair. No gráfico semanal, também está dentro desse mesmo esquema aqui, né? Está lateralizando. Se a gente voltar a subir, romper essa linha aqui, a gente tem tudo para ter uma movimentação mais forte do lado comprador, uma movimentação de alta. Se isso não acontecer, a Natura pode voltar a cair e seguir o seu viés baixista, né? A gente está seguindo aqui o viés baixista, onde os preços trabalham aqui abaixo dessa média, que é a média de 26. Então é isso, esse aqui foi Siderúrgica Nacional e Natura. Natura, romper uma dessas regiões aqui, a movimentação deve ser mais intensa. Obviamente que aí você vai fazer sua análise e saber o que é melhor para você, né? É bom sempre, antes de comprar, deixar o ponto de saída. E aí você pergunta sobre bancos. Eu vou fazer aqui uma análise do setor financeiro, ó. IFNC. O setor de bancos deixou uma alta de 3,27%. O viés do setor de banco é um viés de alta, principalmente violar essas últimas máximas aqui, a máxima de sexta-feira. Se eu colocar no gráfico diário, eu vou procurar as ações aqui mais fortes. Então, vou colocar aqui, ó, Bradesco. Bradesco fechou abaixo da média de 26. E Tube 4. Fechou acima da média de 26, então entre Bradesco e Tube eu prefiro Itube. Itaú SA4. Itaú SA4, prefiro Itube ainda. BBAS 3. Prefiro BBAS 3. Então, se eu fosse comprar alguma ação aqui na segunda-feira, se fosse do setor bancário, colocaria aqui uma ordem de start acima dos 24,60, uma ordem de stop aqui abaixo dos 24,05, e aí meu stop ficaria um stop muito curto, 2,60. Então, eu colocaria uma ordem de compra aqui para o Banco do Brasil, porque o viés do Banco do Brasil é um viés mais comprador do que os outros bancos. E também no gráfico semanal a gente tem essa região aqui, ó, uma região de máximas, né? Se a gente romper essa região, a gente tem tudo para voltar a subir, fazendo um pivô de alta no gráfico semanal. Vale salientar que se a candidatura da dita oposição, né, do governo aí, se sentir mais forte, essa ação tem tudo para alavancar e subir mais forte, já que é uma ação governamental, e pelo que a gente está aqui acompanhando, né, as ações elas estão subindo, as ações de Eletrobras e Banco do Brasil e Petrobras estão subindo forte, de acordo com as movimentações aí nas pesquisas eleitorais. Então, de olho nessa ação aqui do Banco do Brasil, se fosse para eu comprar o setor bancário.
A outra ação que você pergunta é Vale 5. Vale 5, deixa eu dar uma olhada aqui. Vale 5 é uma ação que está fraca ainda, eu não compraria, não deixaria nenhuma ordem de compra. Obviamente que a ação pode voltar a subir, subir forte, mas é melhor procurar aquelas ações que já estão fortes, né? Não tentar acertar o fundo. A Vale 5 tem tudo para voltar a subir e buscar o topo desse canal aqui, né? Mais ou menos 3%, 3,5% de alta. Então, o que é que acontece? Eu prefiro comprar Banco do Brasil e Eletrobras e Petrobras, né? Em vez de comprar aqui Vale 5 porque ela está dentro de uma tendência de alta. Se a Vale perder essa mínima daqui, 25,62, tem tudo para voltar a cair. Porém, prefiro as ações mais fortes do mercado. Então, Divaldo, é isso. Qualquer dúvida aí é só mandar. E foi um prazer. Até o próximo vídeo, até o vídeo de amanhã do Swing Trading.